Sabe qual foi o primeiro clube campeão no Maracanã? Pois é, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E tem gente querendo tirar a possibilidade do torcedor do Vasco chamar o Maracanã de seu. É inacreditável isso, mas a gente vai trazer detalhes importantes dentro desse Bom Dia Gigante. Mas antes, um recado da Futebol Team. Se você sempre quis se tornar um jogador de futebol de verdade, agora é a sua chance. Apresentamos o Futebol Team, um gerenciador de futebol diferente de tudo que você já viu. No Futebol Team, você vai criar seu jogador, jogar com e enfrentar outros jogadores online. Treine, desenvolva seu atleta e compre itens e melhoramentos para os jogos. Ou então, crie e gerencie times e entre em diversas ligas e copas, valendo prêmios. Venha para o Futebol Team e dê a vida ao jogador dentro de você. Registre-se pelo link e receba 200 pontos de energia de bônus. Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando mais uma semana aqui no canal e com muitas notícias relacionadas ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu tenho certeza, você vai sair daqui muito bem atualizado, porque aqui é o maior canal de credibilidade falando de Vasco aqui no YouTube, não tem jeito, é o AV. E você que ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Tem um botãozinho aqui embaixo e é de graça, isso mesmo, não custa nada. Clica aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixa sempre o like no vídeo, é importante você acionar o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo você vai ser informado no seu celular ou então no seu e-mail, e vai ser importante você assistir os nossos vídeos e compartilhar. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que já tem vídeo novo aqui do canal Atenção Vascaínos. E eu conto demais também com a sua audiência e claro, falando muito de Vasco, que nesse fim de semana jogou a sua última partida na viagem que fez para os Estados Unidos nessa pré-temporada. Na terça-feira perdeu para o River Plate por 3-0, mas no sábado bateu o Inter Miami também por 3-0. Você está vendo fotos dessa vitória do Vasco contra o Inter Miami, partida importante, jogadores também fazendo boa partida, inclusive o Vasco fez ontem no domingo o último treinamento nos Estados Unidos e já viajou chegando essa manhã ao Rio de Janeiro. Você está vendo também imagens desse último treinamento realizado em Miami e o Vasco já no Rio de Janeiro visando agora o Campeonato Carioca. E o técnico Maurício Barbieri vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante sobre o que ele achou de pontos positivos e negativos dessa pré-temporada nos Estados Unidos. Eu não queria ser muito específico nos pontos. Para mim sempre é importante assistir o jogo todo depois. É claro que eu tenho uma impressão já de algumas coisas positivas e negativas, mas quando você está emocionalmente envolvido, a sua análise ela é um pouco mais nebulosa, vamos dizer assim, né? E o treinador está sempre emocionalmente envolvido ali, então eu quero analisar com calma. Eu acho que apesar do resultado, eu vou voltar naquilo que eu falei depois do River, é um início de trabalho, é um processo, é um começo. É claro que nós todos estamos muito mais satisfeitos de ter um resultado dessa maneira, mas a conversa dentro do vestiário foi de manter os pés no chão, de seguir fazendo as coisas com calma, de seguir tentando ser melhor a cada partido, as oscilações vão acontecer. A gente já tentou ajustar algumas coisas do River para cá, que foi ser um pouco mais compacto, foi ser uma equipe um pouco mais coesa, tá com as coberturas mais próximas, tentar aproveitar melhor as oportunidades que a gente criava. Eu acho que foram duas coisas que a gente fez hoje, mas com certeza tem muitos pontos ainda a melhorar e evoluir. E agora o foco total do Vasco nesse momento é o Campeonato Carioca. O time já está no Rio de Janeiro, joga na quarta-feira contra a Portuguesa da Ilha, jogo esse pela quarta rodada da Taça Guanabara, que será realizado no próprio estádio da Ilha do Governador. O Vasco que jogaria hoje contra o Botafogo, o jogo foi adiado para o dia 16 de fevereiro e por isso o Vasco tem um jogo a menos. Com isso, na tabela de classificação que você está vendo aí na tela, o Vasco ocupando a 9ª colocação com apenas 2 pontos em 2 jogos.
precisa vencer na quarta-feira a equipe da Portuguesa. Por isso que fica até uma dúvida, já que o time chega hoje ao Rio de Janeiro, tem folga nessa segunda-feira, volta a treinar na terça e já tem um jogo na quarta-feira. Será que já vai dar para escalar o time completo para esse jogo? O técnico Maurício Barbieri vai fazer algum tipo de modificação? Eu fiz essa pergunta ao nosso Jean Faísca, se ele já escalaria o melhor do time do Vasco para esse jogo de quarta-feira, mesmo com tudo isso, chegando hoje, folga, volta a treinar na terça e já tem um jogo na quarta. E aí, Jean, fala pra gente qual é a sua opinião. Salve, Jean Faísca! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o Vasco chega hoje dos Estados Unidos. E daí agora a grande incógnita é, para o jogo da próxima quarta-feira, vamos com o time titular ou ainda continua com esses jogadores que ficaram no Rio de Janeiro? Eu tenho a opinião que todos aqueles que o departamento de fisiologia do Vasco colocar aptos para o jogo devem sim jogar na próxima quarta-feira. Até agora, de 6 pontos no Campeonato Carioca, o Vasco conquistou apenas 2. E tem muitos jogadores que viajaram para os Estados Unidos que jogaram muito pouco tempo lá, estavam com uma minutagem muito baixa. Esses, principalmente, vou dar um exemplo aqui. O Anderson Conceição é um deles que já pode ser titular nesse próximo jogo. E não só ele, alguns titulares, aqueles que são garotos aí, que têm a possibilidade, uma condição física melhor, coloca para jogar já na quarta-feira, que o Vasco precisa encorpar esse time e precisa sim colocar ponto na tabela. Muita gente desdenha do campeonato estadual. Agora, além da questão do campeonato, do título, tem a Copa do Brasil. E se a gente dá uma olhadinha na tabela aí, o Vasco precisa logo começar a colocar ponto na tabela, que para o ano que vem os 6 primeiros classificam para a Copa do Brasil. Então eu vejo que o máximo de jogadores que o Vasco tiver em condições de jogo, por exemplo, Egnaldo, outro jogador que jogou pouco lá também, enfim, é separar os melhores e colocar em campo na próxima quarta-feira. E o time sub-20 do Vasco entra em recesso até o dia 30 de janeiro, até porque disputou a última copinha, teve também alguns jogadores ingressando no time profissional do Vasco nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca e agora dá uma pausa e volta a partir do dia 1º de fevereiro. O técnico William Batista, que comanda o time desde o final do ano passado, vai falar agora nesse Bom Dia Gigante sobre o aproveitamento de jogadores que estavam no time sub-17, são jogadores mais jovens, primeiro ano de categoria sub-20 e também alguns jogadores que começam a chamar a atenção para o profissional, se isso também é importante na transição desses jogadores para o profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama. Confere só. A gente tem tido evolução individual dos nossos jogadores em comportamentos que a gente acredita que vão prepará-los melhor para um cenário de equipe profissional daqui a pouco e também enquanto equipe também. Então a gente vai pautar muito o nosso dia a dia, os nossos processos dentro da convicção daquilo que a gente acredita ser o melhor para o Vasco da Gama, né? É claro que a gente analisa o resultado, mas não como determinante em melhoria de processo ou balizador daquilo que está certo e errado. A gente sabe que a gente tem uma equipe jovem, uma equipe nova, em relação à média de idade das outras equipes sub-20, foi assim na Copa São Paulo, quando as equipes estavam com jogadores de último ano de sub-20, a gente estava com jogadores que recém foram promovidos à equipe sub-20, isso dá uma diferença de 3, 4 anos em relação a alguns jogadores, e faz diferença na categoria, mas a gente acredita, e também é verdade, que nossos jogadores têm grande potencial, e daqui a alguns meses essa diferença ela vai ser mais suprida através de trabalho e de maturidade em relação aos jogadores na categoria. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o goleiro Léo Jardim esteve ontem no banco de reservas do Lille na França pela Copa da França. O time venceu por 2-0, mas ele não acabou entrando no jogo. E ele deve assinar a sua rescisão de contrato hoje com o time francês e já viajar para o Brasil para assinar contrato com o Vasco em definitivo. Esse jogador, qualquer outro detalhe em relação a essa negociação, você vai ficar sabendo mais tarde aqui no canal Atenção Vascaínos. E o Vasco entrou em contato com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro para levar
adiar o jogo do dia 30 de janeiro, uma segunda-feira, contra o Volta Redonda, para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. O Vasco espera a resposta da federação nos próximas horas ou nos próximos dias para também oficializar a confirmação desse jogo para Cariacica. E para fechar, hoje, a Portuguesa da Ilha deve divulgar a situação de ingressos para o jogo de quarta-feira entre Vasco e Portuguesa no estádio da Ilha do Governador, esse jogo válido pela 4ª rodada da Taça Guanabara. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora vamos falar sobre a polêmica da situação relacionada ao Maracanã. O Vasco quer sim entrar na licitação para poder administrar o clube junto com empresas, com a própria 777 Partners por trás dessa situação, mas essa questão junto ao governo do estado está dando uma polêmica muito grande. Inclusive você está vendo aí na tela uma coluna divulgada nos últimos dias pelo jornalista Lauro Jardim no jornal O Globo sobre uma possível fala do governador muito polêmica relacionada a essa questão da conversa que teve no final do ano passado com os executivos da 777 Partners, que pode ter dado uma grande polêmica. E aí o governador do Rio, Cláudio Castro, veio a público ontem nas suas redes sociais e divulgou um vídeo. Eu vou colocar aqui uma parte e eu quero saber também a sua opinião. O segundo registro é sobre minha determinação de que o processo de concessão deverá ser o mais transparente possível, já que estamos falando de um patrimônio de valor afetivo para o nosso povo e o nosso país. E é a partir desse ponto que volto à nota da coluna do Lauro da última sexta-feira. Recebi recentemente a diretoria do Vasco da Gama conjuntamente com seu novo investidor, o tal fundo 777. Em momento algum, eu fui questionado se o processo de concessão seria justo. Seria, no mínimo, desrespeitoso perguntar isso para mim e para minha equipe. Se o fizessem, teria convidado a todos para te retirarem da sala imediatamente, por tamanha ousadia. O que me foi perguntado é se teria data prevista para a concessão. O que eu disse foi: sejam bem-vindos ao Brasil. Aqui, os tribunais de contas têm autoridade de retirar editais ao seu tempo e, enquanto não fosse superado todos os questionamentos, não haveria o que se falar em data. Essa tal 777. Mas enfim, detalhes dessa questão do próprio Cláudio Castro, governador do Rio, falando nas suas redes sociais, mas a gente vai trazer agora informações do clube, até porque o Flávio Dias trouxe essas informações ontem no segundo canal Ave Mais, e eu vou reproduzir aqui a fala do Flávio Dias, que conversou com pessoas ligadas ao Vasco, inclusive o primeiro vice-geral do Vasco, o Carlos Roberto Osório, que vai trazer aqui a posição do Vasco sobre essa questão da nota do Lauro Jardim, e parece que a situação está pelo menos em andamento para o Vasco, por exemplo, mandar o próximo clássico com o Botafogo no estádio no dia 16 de fevereiro. Confere só o que falou o Flávio Dias aqui no canal Ave Mais. A informação dada pelo vice-presidente-geral Carlos Roberto Osório. A declaração dada pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, divulgada na coluna do jornalista Lauro Jardim no Globo, de que para os executivos da 777 que pediram garantia do processo licitatório, ele teria dito: não, estamos no Brasil, eu não posso garantir absolutamente nada, soou como se não houvesse certeza da lisura do processo. Mas eu entrei em contato com a direção do Vasco, falei com o Carlos Roberto Osório, que está diretamente ligado a esse processo, junto com o pessoal da SAF, e o Osório foi bastante claro. Estava na reunião e não foi esse o tom. Na verdade, o governador quis esclarecer que, como o processo no Brasil é muito burocrático, as coisas demoram, não se sabe se o processo de licitação, o novo, vai sair a curtíssimo prazo, mas há uma tendência, sim, que o processo seja acelerado. Nunca em relação à lisura. Sim, absolutamente sim, quanto à questão da demora dos processos. Mas, de qualquer forma, Carlos Roberto Osório fez questão de esclarecer isso, porque houve uma rusga, ficou uma rusga a princípio por conta da nota
de que a 777 não teria gostado desse posicionamento, mas não é bem assim. Tanto é que o Vasco está negociando para o jogo do dia 16 contra o Botafogo realizar-se no Maracanã. A federação já deu ok, o Botafogo não precisa ser consultado porque é o visitante e agora depende apenas do Maracanã ser liberado. Não haverá jogos, o Flamengo estará fora do Brasil, o Fluminense também não jogará nessa data, não há o porquê do Vasco da Gama não ter o Maracanã liberado. E esse vídeo postado lá no canal AV+, foi antes da manifestação do governador nas suas redes sociais. E agora o Flávio Dias atualiza essa situação dessa treta envolvendo Vasco e governo do estado. Fala pra gente, Flávio, bom dia. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Que bom que a gente tem o tempo a nosso favor. Eu vou abrir meu celular aqui porque eu tô correndo atrás de uma resposta do Vasco e bom que coloco isso diariamente, eu tô sempre buscando da Vasco SAF posições sobre São Januário, sócio-torcedor, Maracanã. Sou mesmo um fiscal, apesar de muita gente às vezes duvidar, mas não estou muito preocupado com isso. Acho que a gente precisa entender que o nosso papel aqui é defender as coisas do Vasco quando corretas são. E essa manifestação da nota divulgada pelo jornalista Lauro Jardim, que é um jornalista muito sério, claro, causou muita estranheza, porque levanta do governador uma suspeita quanto ao processo licitatório. Porque quando ele diz que não há garantia, só que achei estranho, porque isso ficou na cara, ninguém se manifestou, e é claro, mandei mensagem para o Chiquinho da Mangueira e mandei mensagem para Carlos Roberto Osório. E o Osório, sempre solícito dentro do possível, me respondeu ontem às 11h04 e me enviou a nota que eu acabei de divulgar nas redes sociais muito cedo no canal Atenção Vascaínos através do nosso Twitter. Com relação à nota publicada na sexta-feira na coluna de Lauro Jardim, eu gostaria de esclarecer, disse Carlos Roberto Osório, que estive presente na reunião do Vasco com o governador Cláudio Castro no último dia 12 de dezembro de 22. Acho importante contextualizar a situação. O tema principal da reunião era a concessão do Maracanã. O governador falava sobre a dificuldade dos ritos do sistema público brasileiro e por isso afirmou não poder dar garantias de datas para a conclusão da licitação, que foi suspensa pelo TCE. Às 11h04 foi divulgada essa nota. Alguém não passou a história para o governador. E olha, a repercussão não é das melhores, obviamente. Tanto Carlos Roberto Osório como o Chiquinho da Mangueira não quiseram se manifestar. Mas eu tenho certeza que Carlos Roberto Osório, Emerson, tá, assim, levando na boa, porque político que é, não vai se atingir por isso. Mas o governador do estado deu um tiro no pé, a partir do momento em que faz uma crítica a quem o defendeu. Só que o mais importante agora, e é o que o Vasco espera, é uma posição firme do governador quanto, por exemplo, ao jogo Vasco e Botafogo. Porque o consórcio Maracanã, e o Vasco já fez o pedido, a federação já deu o ok, o Botafogo já está ciente, está pedido para o dia 16, no maior estádio do mundo. E o consórcio Maracanã até agora não respondeu, sem nenhum tipo de razão para tal. Flamengo e Fluminense estarão ausentes dessa data. E o Vasco vai à justiça caso tenha um não do consórcio. Não há dúvida nenhuma. A delegação está chegando agora de manhã e o CEO da SAF, Luiz Melo, que está por dentro do assunto, e é bom que a gente coloque aqui, a Vasco SAF não se manifestou porque não quis, mas provavelmente vai se manifestar em relação a esse assunto porque tem interesse na licitação e foi citado. E minimamente se espera que a 777, através da Vasco SAF, se manifeste. Afinal, foi deixado claro pelo governador que a tal 777 não é a empresa que possa gerir o estádio Mário Filho, porque, segundo o governador, clubes fazem essa gestão e não empresas. A gente espera uma posição da Vasco SAF urgente em relação a isso. Mas o mais importante é esperar quanto ao jogo do dia 16. O governador Cláudio Castro precisa ser cobrado pelo torcedor do Vasco quanto a esse jogo. Não há razão
para que o jogo seja em outro estádio que não no Maracanã. Se o Vasco tem interesse no Maracanã, tem que jogar o clássico que tem como mandante, já que a Federação Carioca também fez esse favor de botar apenas esse jogo, o Vasco como mandante, enquanto Flamengo e Fluminense, estranhamente, tem 2 mandos com os clássicos, o Vasco quer jogar no maior estádio do mundo. É uma celeuma, é uma situação chata, mas posso garantir. Por parte de Carlos Roberto Osório, do Vasco, consciência tranquila, se fez a manifestação. O governador não foi avisado por sua assessoria e deu um tiro no pé. No entanto, não há razão para a briga nesse instante, apenas cobrar. Vasco e Botafogo, Maracanã. E segundo, a licitação é para todos, é licitação pública. Não há uma divisão de clubes ou empresas, investidores ou não. O Vasco vai até o fundo, vai até o fim para brigar pelo seu direito de também poder mandar jogos no Maracanã. Valeu, Emerson! Qualquer novidade a gente traz durante o dia, um boletim AV no canal AV+, ou então na nossa tradicional live dessa segunda-feira. Um abraço, tchau! Valeu, Flávio Dias, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, o que você acha dessa polêmica? Essa tal 777. O governador disse que o Vasco está sendo administrado por um fundo de investimento, como, por exemplo, o nosso maior rival não teria um fundo de investimento também administrando ali por conta da questão da parceria que eles têm com o Banco de Brasília. É estranho demais essa posição do governador, mas a gente vai ficar aguardando também detalhes sobre essa treta aí que está acontecendo entre Vasco, governo do estado, para administrar o Maracanã e também envolvendo a 777 Partners, também nessa bulha toda aí envolvendo a questão do Maracanã. Mas todo esse processo a gente vai ficar de olho, vai cobrar, vai trazer informações para você ligado aqui no canal. Por isso que é importante você ser inscrito, deixar sempre o like no vídeo, acionar o sininho das notificações e compartilhar sempre nossos vídeos, porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com qualidade e credibilidade. Aqui no YouTube, falando de Vasco, não tem jeito, é o AV, o principal canal aqui no YouTube. Então, mais uma vez, agradecendo a sua audiência, seguindo também a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também o nosso segundo canal, o AV+. Inclusive, essas informações a gente trouxe ontem em absoluta primeira mão no nosso canal AV+. É importante você seguir lá também o nosso segundo canal. Grande abraço, ótima segunda-feira. Hoje, 7h30 da noite, a nossa tradicional live de segunda-feira. Vamos trazer muitas notícias sobre contratações, reforços e também essa bulha relacionada ao Maracanã. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!